O sofista, uma vez que ele defendia muito o discurso, o falar bem, ele não estava muito preocupado com o conhecimento e com a verdade. Essa é uma característica muito negativa deles. Mas a gente pode imaginar por que ele estava pensando dessa maneira. É porque eles também estavam dando uma certa solução para o grande impasse que estava acontecendo naquela época. Então, gente, diante de tantas opiniões divergentes a respeito de como o mundo funciona, e ninguém concordava direito sobre como funciona de verdade, surgiram então os sofistas. Ora, quantos eram os filósofos lá, né? Estou falando aqui dos pré-socráticos. Quantos eram os pré-socráticos lá que existiam? Cada um com uma opinião diferente. E quem é que estava falando a verdade? Quem? Quem era o certo? Quem é que estava falando o errado? Se tinha algum critério para separar eles lá, não tinha muito direito, um critério certo para corrigir quem é que estava certo e quem estava errado. Resultado, né, com tantas opiniões divergentes, aparentemente, o homem é que está determinando tudo. Cada um determina a maneira como você quer ver o mundo. E assim aparece lá um Protágoras, que é um dos sofistas mais conhecidos da Grécia Antiga, defendendo que o homem é a medida de todas as coisas. Não tinha lá entre os pré-socráticos uma busca pela arqué, pelo princípio de todas as coisas? Pois bem, o Protágoras está dando uma resposta para isso. Ele está dizendo que o homem, né, quer dizer, o ser humano, é a arqué, é a medida, o princípio de todas as coisas. Você está dando uma resposta também para todas as questões. Por quê? Porque é o ser humano que determina o que é quando é e o que não é quando não é. Tipo, você que está determinando antes de mais nada. Ali você coloca então sempre num aspecto bem o quê? Subjetivista. Ele é conhecido por ser, na verdade, a gente nem fala muito de subjetivismo ali com o Protágoras, a gente acaba falando de relativismo mesmo, sabe? Relativismo aqui é o sentido bem forte, relativismo bem absoluto, propriamente dito, que basicamente você não tem um conhecimento da verdade, conhecimento do mundo tal como ele é. A gente jamais vai saber como é que é a ordem do cosmos propriamente. Mas é o ser humano que é a medida, é você que determina o que você quer escolher para descrever como o mundo funciona. O ser humano é que escolhe a verdade que quiser. É basicamente isso. É nesse sentido que você começa a pensar então que o ser humano é a medida de todas as coisas. Você consegue ver um problema nisso? Imagine cada ser humano determinando o que é verdadeiro, o que é falso, ao bel prazer. Imagine isso. Você consegue imaginar a sequência de problemas que isso vai construir? Se simplesmente cada um tem a sua verdade, cada um cria a sua própria verdade da maneira como quiser, aceita da maneira como você quiser, cara, dá um problemão enorme, sabe? Porque você pode imaginar exatamente onde levar uma atitude tirânica e que realmente oprima cada vez mais as pessoas. Cara, um nazismo daí da vida. Quer dizer, então, cara, que cada um tem a sua verdade? Não é bem assim, sabe? Então, mas a princípio, se você quiser levar de uma característica mais positiva esse relativismo, tá? Você poderia pensar que, não, é porque cada um tem uma perspectiva diferente do mundo. Cada um tem a sua perspectiva e não vamos passar por cima dos outros. Então ele está ensinando ali um sentido de tolerância. Talvez exista um aspecto assim, de tolerância entre as diversas opiniões divergentes. Tá? O Protágoras pode estar ensinando um monte de coisas ali que a gente não está percebendo. E depois a gente tem a figura também, gente, do Gorgias, que é um outro sofista que é relativamente curioso também, porque o Gorgias ele simplesmente é um pouco mais radical do que o Protágoras. Ele tem 3 teses. O que acontece? O Gorgias escreveu um tratado com o nome Tratado do Não Ser. Esse Tratado do Não Ser ainda está disponível aí, quem quiser procurar, quem quiser achar. Esse Tratado do Não Ser é uma resposta a Parmênides, que entendia que o ser é o princípio de todas as coisas e tal. E o
basicamente, o que o Gorgias está falando aqui é que ele tinha 3 teses que ele defendeu nesse tratado do não ser. A primeira tese é o seguinte, que nada é, ou nada existe. A gente pode entender de 2 maneiras, a princípio. Que nada tem atributos, então todos os atributos que você atribui à realidade mesmo do objeto, ele é branco, ele é verde, ele é alto, ele é baixo, todos esses atributos, eles seriam falsos, propriamente ditos. Por isso, a gente acaba dizendo que nada é. Essa seria a teoria dele de que nada é. Todos os atributos que a gente bota depois do verbo é, sabe, seriam errados, seriam falsos. Então, nada é. Ou nada tem atributos propriamente disso. Até a ideia de você supor que as coisas têm atributos seria falsa, a princípio. Ou você poderia simplesmente dizer que nada existe. Isso aí é um pouco mais pesado, né, dizer que nada existe. Afinal de contas, a gente existe. Acho que seria um pouco pesado. Mas há quem poderia simplesmente supor isso, que nada existe. Acho que é mais fácil você supor a primeira proposta, né, de que nessa primeira tese dele de que nada é, o Gorgias estava simplesmente querendo dizer que coisas não têm tais atributos, sabe? O ser, o atributo que a gente coloca depois do verbo ser lá, a cadeira é alta, a cadeira é baixa, a cadeira é não sei o que. Esses atributos baixo, alto, verde, amarelo, os atributos que a gente fica atribuindo para coisas seriam falsas, ok? Da mesma maneira, depois ele vai dizer o seguinte, espera aí, pode ser que você ache um absurdo essa minha primeira tese, talvez você não concorde muito com ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos para minha segunda tese. Agora minha segunda tese é um pouquinho mais forte. Vamos supor que você não confiou lá na primeira tese. O que o Gorgias vai fazer? Ele vai propor uma segunda tese, que é o seguinte, tá bom, vamos supor que você tenha atributos lá. Existem atributos das coisas. As coisas são. Se elas são, você não consegue conhecer esses atributos. Essa é a segunda tese dele. Repara, a primeira tese é uma tese a respeito dos próprios atributos das coisas, o ser das coisas. Nada é. A segunda tese agora é sobre o conhecimento. Eu não sei exatamente quais são esses atributos. Se eles existem, esses atributos, eu não os conheço. Ok? Você pode, então ele bota lá uma série de argumentos retóricos para mostrar que a gente não tem conhecimento do ser das coisas. Okay? Então, conhecimento ali está sendo atacado na segunda tese. E depois, na terceira tese, ele vai atacar a linguagem. Okay? Então, ele vai atacar, por exemplo, a possibilidade de a gente expressar os nossos conhecimentos. Como seria a terceira tese? Vamos supor que você não confia nessa segunda tese. Ah, não, é claro que eu consigo conhecer sobre as coisas. Agora vamos para a terceira tese, que seria o quê? Seria, tá bom, se você conhece, supondo que você conhece, vamos supor aqui com você que você conheça as coisas. Beleza. Mesmo que você conheça, você jamais será capaz de expressar com a sua linguagem aquilo que você conhece. Exatamente aquilo que você conhece. Tá? Então você tem lá a terceira tese de Gorgias, que é exatamente a ideia de que eu não consigo expressar com as minhas falas aquilo que eu penso. Ele apela muito para a questão das ambiguidades das palavras, a gente não consegue expressar certos pensamentos, a gente não tem palavras suficientes para descrever certos pensamentos, e assim vai. Então a terceira tese é de que a linguagem agora não seria suficiente para descrever o pensamento. Então, primeira tese, não existem atributos nas coisas. Segunda tese se existem, eu não posso conhecê-los. Terceira tese é que se eu posso conhecê-los, eu não posso expressá-los com palavras. Okay? Resultado, o que sobra disso tudo? Ora, sobra simplesmente falar por falar. O falar em si mesmo. O discurso em si mesmo. O meu discurso ele não pretende falar sobre coisas que eu conheço. O discurso não pretende falar sobre coisas que eu conheço. O discurso pretende falar simplesmente coisas que simplesmente levem os outros a
uma determinada opinião, uma determinada atitude. Eu preciso simplesmente persuadir as outras pessoas. Então, o discurso fica por ele mesmo. Okay? E é dessa maneira que, com essas 3 teses, no final ele vai tirar a conclusão de que sobra apenas o discurso por ele mesmo. E quem souber usar o discurso por ele mesmo vai simplesmente ter uma vida melhor. A gente poderia simplesmente considerar assim. No final, a gente tem simplesmente o discurso por ele mesmo. E esse discurso por ele mesmo simplesmente significa que o que vale mesmo a pena é aprender a retórica, para saber se expressar bem e se defender diante da cidade. É isso que importa. Você não tem que ficar aí pesquisando, buscando conhecer sobre o mundo, sobre atributo das coisas, sobre se você conhece, você consegue expressar. Nada, não, nada disso não. Só o que você precisa saber é falar bem para poder lidar melhor com as pessoas ao seu redor. Quanto mais pessoas você conseguir levar para a sua opinião, melhor. Sabe? Simplesmente assim, uma técnica de discurso, de falar bem. É isso que acaba acontecendo então com o Gorgias. O Gorgias ele acaba sendo radical e atacando mesmo a filosofia. Talvez o Gorgias seja um dos filósofos que mais tenha atacado mesmo os princípios mais básicos da filosofia. São os 3 âmbitos, né? A tripé mais básica, né? Que é a questão da realidade, com o pensamento, o conhecimento e a linguagem. Sabe? O objeto lá, o atributo do objeto, que a gente tem um conceito e depois a gente vai ter o quê? Uma linguagem para expressar esse conceito. Vai ser necessário que muitos filósofos simplesmente respondam aos problemas apresentados pelo Gorgias. E realmente, talvez a filosofia quase que inteira depois vai ser quase que um desenvolvimento, uma tentativa de dar uma resposta ao que o Gorgias propôs ali. A gente poderia dizer um pouco que o Gorgias teve um papel fundamentalíssimo com uma certa crítica mesmo, uma certa crítica ferrenha, levando ao máximo, ao ápice, digamos assim, de uma certa dúvida. Porque é exatamente o que ele está defendendo ali, um certo ceticismo absoluto. Certo? Um ceticismo absoluto. Eu duvido simplesmente daquilo que se as coisas têm atributos, depois eu duvido do meu conhecimento e depois eu duvido da minha linguagem. Isso é o ceticismo absoluto, propriamente. Certo? O posicionamento que Gorgias defendia. Esse ceticismo absoluto precisará ser respondido depois por vários outros filósofos. É claro que alguns outros filósofos vão defender um ceticismo moderado. E isso é filosófico. Ceticismo moderado é filosófico. Mas o ceticismo absoluto, a ponto de negar a própria possibilidade de conhecer as coisas, isso não pode ser tratado como filosófico. Okay? O que é filosófico? O filósofo ele ama o saber. Então ele não pode simplesmente negar a possibilidade de conhecer as coisas. Ele está querendo encontrar um meio, tá, para corrigir. Um meio para poder saber das coisas da melhor forma possível. Não é simplesmente estancar no ceticismo, como o Gorgias parece propor aí. Okay? Então o Gorgias simplesmente estanca, fica parado ali no ceticismo e não avança. Okay? Os filósofos posteriores depois precisaram realmente dar uma resposta para essas questões. Aí vai aparecer, por exemplo, a metafísica, que vai ser uma forma de você tentar resolver os problemas da primeira tese de Gorgias. Depois vai aparecer uma certa teoria do conhecimento para responder à segunda tese. E depois até uma certa filosofia da linguagem ali para explicar como que a gente consegue, através de nossa linguagem, expressar nossos conceitos de uma maneira satisfatória. É verdade que todos esses sofistas representavam um certo risco para o conhecimento humano, né? Se a gente simplesmente ficasse preso aos sofistas, a Protágoras e a Gorgias, cara, o conhecimento teria acabado ali. É inegável, né, o papel ali que teve na história da filosofia.